Eu vou dirigir a minha pergunta ao professor Rodinei. Professor, tem sido amplamente divulgado na imprensa, com uma grande frequência, a questão da crise financeira, a questão do corte de recursos, que tem atingido também a educação, e isso parece que nos encaminha para um momento bem diferente do momento que nós vivemos nos últimos anos, e a próxima gestão, ela certamente terá que saber lidar com essa nova realidade. Então eu lhe pergunto, quais são as suas propostas, quais são os encaminhamentos no sentido de vivenciar essa nova realidade? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Obrigado, Oswaldo, por possibilitar eu expor essa minha ideia. Momentos de crise sempre são momentos onde se racionaliza critérios, onde se racionaliza procedimentos. Essas experiências a gente pode olhar nas famílias da gente, quando às vezes diminui o dinheiro que entra, a gente precisa fazer opções. Nós compreendemos, indo passear, visitar os nossos campos nos mais diferentes lugares, nós percebemos que, mesmo vindo de um período das assim chamadas vacas gordas, nós percebemos que vários campos estão tremendamente atrasados nos investimentos. Tem diversas obras relatadas, mostradas, quando os servidores nos levam para olhar os espaços, que estão muito atrasados. E não é de agora, desde que veio a crise, é de muito mais tempo. Então nós compreendemos que a eficiência na gestão, a capacidade de enfrentar problemas, consiste na coragem de a gente estabelecer critérios e fazer opções. Nós compreendemos que nesse momento de crise, é fundamental nós termos como critério a qualidade da educação, que é tanto afirmada nos textos, nos discursos, e que nem sempre é tão prioritário quando se destina os recursos financeiros, vagas e outras formas que às vezes estão à disposição para serem administradas. Nós compreendemos que fazendo uma gestão séria, com critérios, que é possível enfrentar isso internamente. Mas nós também achamos que é fundamental, por exemplo, assim, enquanto uma figura do reitor, que é uma figura política, que ele trabalhe junto com os diretores dos campos, para fazer um levantamento, por exemplo assim, qual é o curso educacional que esses cortes têm para o nosso instituto, e levar estas respostas para apresentar isso para a CETEC, MEC, CONIF, que são as pessoas envolvidas muitas vezes da parte do governo, que fazem esses cortes e jogam a culpa em cima de nós. Nós compreendemos que uma figura política como o reitor, ele precisa bancar para fora da instituição as nossas bandeiras e se posicionar sim, criticamente, e forçar os passos que têm que ser forçados para que nós tenhamos sim os recursos possíveis para dentro. Não se pode sempre dizer, a crise está aqui, portanto não tem o que fazer. Isso é muito fácil, tá? Mas não é responsável. Candidato Oswaldo, o senhor tem 2 minutos para a réplica. Eu como sou uma pessoa bastante antiga na rede, eu já vivi uma realidade bem pior do que a que se apresenta nesse momento, né, em que os recursos eram extremamente escassos, e eu tenho propostas concretas no sentido de nós buscarmos a captação de recursos, já que o recurso orçamentário vai ser escasso, nós buscarmos a captação de recursos externos. E a nossa proposta é criar um escritório de gestão de projetos que vai auxiliar a cada campus a elaboração dos seus projetos e vai fazer a aproximação da comunidade com as fontes de captação de recursos. Então nós vamos buscar nos editais de outros ministérios, nos editais do próprio MEC, em editais eventuais até de fundações que apoiam a educação, existem várias, emendas parlamentares,
parcerias com empresas privadas que possibilitem a captação de recursos e fomentem aquilo que o nosso orçamento não está colocando. Eu já fiz isso quando diretor do Campus Rio Grande. Eu construí um ginásio de esporte que custou R$2,5 milhões, quando o nosso orçamento era de R$500 mil anuais, justamente fazendo a captação de recursos externos. Esse é o meu encaminhamento, então, que nós tenhamos propostas concretas para vivenciar a nova realidade que se apresenta. E nós vamos agir nesse sentido. Eu dou um outro exemplo. Quando o presidente da DFER, foi comentado no meu currículo inicial, essa entidade, ela representava os dirigentes de toda a rede federal no Rio Grande do Sul, acabou se extinguindo em função da criação dos institutos. Ela trabalhava junto ao Parlamento Gaúcho para a busca de emendas. E eu, quando presidente, eu consegui uma emenda de R$10 milhões para a rede federal. É uma alternativa, uma nova realidade e nós temos que estar adaptados a ela. Muito obrigado. Candidato professor Rudinei, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Nós compreendemos essas respostas. Tá? Mas uma pergunta que qualquer criança faria. Por que não fez até hoje? Está na gestão. Por que, por exemplo, assim, nós vemos campos onde alunos já se formaram 2, 3 turmas e não tem infraestrutura? Ontem fui para Erechim, que tem vários colegas aqui, onde vi, por exemplo, assim, espaços onde a qualidade da educação está comprometida, sim, por falta de recursos. Se tu sabes todos esses caminhos, por que tu não fez isso? Isso é uma pergunta simples, óbvia. Nós compreendemos que é sim uma questão de posição, que é sim uma questão de vontade política em defender para fora e pressionar nos espaços em que essas questões podem ser buscadas. Tem que ter uma mudança de gestão para que essas questões possam ser enfrentadas de forma responsável.